Olá! Começa agora mais um PGM e 2010 está cheio de novidades. Então, confira no programa de hoje. Humor no bandejão. Jus de amarelo. Prazer pelo medo. O que não falta são opções que desafiam as leis da gravidade e do bom senso. Cinema de arte. Porque o cinema de arte, principalmente aqueles localizados em vias públicas, localizados de frente para a rua, né, digamos assim, eles causam uma interação maior com o espaço urbano. Enchentes. O revestimento é um revestimento de asfalto, ele é muito mais confortável para o tráfego, reduz um pouco o ruído. O PGM está no ar. Não saia daí. Quem vive em São Paulo passou o verão lutando contra os alagamentos. Mas não precisa ser assim. Neste verão, a chuva forte tem deixado São Paulo literalmente debaixo d'água. Em janeiro, por exemplo, foram 47 dias de chuva seguidos, e a média de precipitação ficou em torno dos 460 milímetros, cerca de 93% a mais que o esperado para o período. Para entender melhor, quando se diz que a chuva foi de 1 milímetro, significa que, num quadrado de 1 metro por 1 metro, a água atingiu uma altura de 1 milímetro, o que corresponde a 1 litro de água. Logo, se a média em janeiro foi cerca de 460 milímetros, a cidade recebeu aproximadamente 460 litros de água por metro quadrado. Não à toa, esse início de ano foi considerado um dos mais chuvosos da história de São Paulo e deixou a cidade com dezenas de pontos de alagamento. Na tentativa de amenizar o problema das enchentes, pesquisadores da USP desenvolveram um novo tipo de asfalto, que absorve mais água das chuvas. As inundações costumam ocorrer em áreas de solo mais impermeável, ou seja, com bastante concreto e sem escoamento. O pavimento impermeável faz com que a água chegue muito rapidamente ao sistema de drenagem e daí para os córregos e rios. E com esse sistema a gente consegue fazer essa água chegar mais lentamente. E então a gente amortece o impacto da impermeabilização. Foram criadas duas variações de pavimento poroso. Cada uma tem vantagens e usos específicos. A gente tem aqui um módulo, um pedaço que é de asfalto poroso e ali um pedaço que é de concreto, bloco de concreto poroso. Este daqui, o revestimento, é um revestimento de asfalto. Ele é muito mais confortável para o tráfego, reduz um pouco o ruído então ele é o preferido quando se fala em pavimentação convencional. O bloco de concreto, ele é muito bom para áreas de estacionamento e ele é um pavimento mais resistente, então ele dura mais também, demanda menos manutenção. Com relação ao preço, o professor esclarece. Ele tem um custo um pouquinho acima do custo do pavimento convencional, nós estamos estimando aí 20% acima nesse começo. Mas à medida em que isso for ficando uma obra corrente de engenharia, o preço deve igualar ao pavimento convencional. A gente não vai notar diferença mais. O risco de contaminação do solo por conta da permeabilidade desse tipo de asfalto também está sendo considerado pelos pesquisadores. O próprio resíduo de borracha, da pastilha do freio dos carros, óleo, graxa, lubrificante que vaza dos veículos aqui, tudo isso é lavado junto com a chuva. Né? Por isso que nesse experimento a gente não deixa essa água infiltrar no lençol. Aqui nós optamos por impermeabilizar a base, usamos uma manta de borracha convencional que se encontra no mercado para impedir essa água de infiltrar e a gente poder ter uma avaliação se isso é seguro ou não. Apesar da contribuição, apenas o asfalto poroso não é suficiente para resolver o problema das enchentes em São Paulo. O especialista em drenagem urbana Mário Tadeu Leme de Barros alerta para a necessidade de planejar as soluções, levando em conta as características de cada região. Há necessidade de articulação política e administrativa para a boa gestão dos recursos públicos para serem aplicados em obras que efetivamente funcionem bem.
Para fazer um bom planejamento, o poder público precisa de muita informação. Para ajudar, o engenheiro Sidney Ono criou, no seu mestrado, um software e uma metodologia que trabalham com todas as variáveis em conjunto. O software ele é um software que simula inundações, ele faz diversos cenários, você coloca uma chuva lá, ele faz a execução do escoamento superficial, né, do terreno. Então você pega uma bacia, você faz, quer dizer, vários cenários, né? Você coloca uma chuva, você define qual que vai ser o uso, a ocupação do solo. Depois que você definiu essas duas essenciais, né, você joga, você pode rodar um modelo, né? Ele faz a vazão, depois ele chega na inundação. Então isso é uma ferramenta, né? Então isso pode ser tanto a curto prazo, que nesse caso seria para fazer o alerta à inundação, e também poderia ser para longo prazo, vamos dizer assim, para relocar as pessoas, para tirar as pessoas nas áreas de risco, né? Fazer uma análise mais profunda, quer dizer, de gestão territorial. Leva tempo para essas medidas serem implantadas, mas isso será fundamental. Daqui para frente a gente está percebendo que veja o caos que a cidade viveu nesses últimos meses, né? E é preciso mudar essa visão, então, de planejamento urbano e olhar efetivamente a questão essa visão de olhar a cidade sob o prisma das pequenas bacias hidrográficas urbanas é fundamental. Você sabia que uma sala de cinema pode transformar todo um bairro? Assista daqui a pouquinho.